Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. No nosso coração, ele vai mexendo devagarzinho, porque se depressa for depressa, nós esquece. Quando chegar segunda-feira, eu não estou lembrando mais. Não lembro mais, porque eu estou de trabalhar, tenho que pegar ônibus, nossa, o patrão enchendo o saco, eu tenho que chegar, eu tenho que ir para a faculdade também, que é os jovens, vão para a faculdade. Chega lá, nossa, é muito amigo, muita história, muita coisa, não deu tempo de eu orar. Nossa, Senhor, eu não orei, eu não busquei. Senhor, eu falei assim, Pai, olha, livra meu dia, me guarda. Acabou. Mas e aquela oração do profundo? Porque tem oração do profundo. É verdade. Tem aquela oração que você dobra seu joelho. Aleluia. E você ora. E você intercede. Porque Moisés intercedeu para aquele povo. No versículo 32 de Êxodo, 32:11, Moisés estava buscando pelo aquele povo. Sabe por que Moisés estava buscando pelo aquele povo? Aquele povo era rebelde. Aquele povo, ele se esquecia de onde Deus tirou ele. Deus tirou ele lá do Egito. Deus falou, opa, meu povo está clamando. Eu ouvi. E eu vou mandar Moisés. E Deus mandou Moisés. Moisés não sabia falar, porque eu também não sabia falar, gente. Eu era tímida. Não sabia. Eu entrei na igreja, nossa, ai, não, meu Deus, ixi, eu preferia ficar escondidinha lá. Para quem me conhece, pastora Márcia, para quem me conhece, eu saí, acabava o culto, para minha casa, porque eu não queria, porque isso, vou falar o quê? Vou ficar conversando que eu não sei conversar. Eu não sabia conversar. Mas Deus foi me pegando devagarzinho, foi falando, igual Moisés. Deus foi trabalhando em Moisés. Moisés falou assim, Senhor, o que eu vou fazer lá? Eu não sei falar, eu não sei conversar. E muitas vezes nós não sabemos orar também. Eu falo, o que eu vou orar, Senhor? Eu não sei orar. Eu não sei pedir, Senhor. O que eu vou falar? Mas o Senhor vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Aí um dia você fala, Senhor, eu estou aqui, eu te agradeço porque eu acordei, eu te agradeço porque eu vou para o meu trabalho, pronto. É a primeira vez, é a primeira oração que você faz assim devagarzinho. No segundo dia você fala, Senhor, cuida da minha família, cuida da minha casa, cuida dos meus irmãos e vai cuidando. No terceiro dia você vai no mais profundo, porque Moisés foi no profundo. Moisés, ele trabalhou no profundo com aquele povo, porque ele não conhecia o coração daquele povo. Deus enviou ele lá, ele falou, Senhor, eu não conheço aquele povo, o Senhor está me mandando lá, o que eu vou fazer lá? E o Senhor foi trabalhando e Moisés conheceu aquele povo. Moisés andou com aquele povo, Moisés libertou aquele povo da escravidão. Moisés levou o povo para o deserto. No deserto não tinha nada, mas o Senhor enviou o maná, o Senhor enviou o sol, o Senhor enviou a nuvem de fogo, o Senhor enviou a nuvem, o Senhor enviou o fogo para aquecer, sabe? Porque o deserto é frio e muitas vezes nós sentimos frio, porque nós sentimos sozinhos. Fala, Senhor, eu estou sozinho, eu estou sentindo frio, mas o Senhor manda o fogo do Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos enche. O Espírito Santo, ele derrama do calor dele em nós. Aleluia. Quando nós viemos para Deus, nós pedimos para Deus, ó Deus, envia o seu Espírito Santo, envia sobre nós, enche nós com teu Espírito, Senhor. Fala conosco, nos ajuda, Ele é bom, Ele é o amigo, Ele é o protetor, é o Espírito Santo que é o protetor. Aleluia. E Ele nos ajuda. Aí mais para frente, o pastor falou, o pastor me desafiou, eu nem sabia, a pastora Ademir me desafiou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Tremi na base, gente. Falei pro pastor Tiago, eu nunca falei para ninguém, nunca conversei com ninguém, o que eu vou fazer lá? Né? Aí eu fui trabalhando, o Espírito Santo foi me moldando. Aí na semana tem Bíblia amarela na nossa igreja. E a gente está lendo a Bíblia amarela. Aí nós estamos folheando aqui. Aí Deus me levou em Esdras. Nossa, outro profeta que teve que ajudar o povo. Sabe por quê? O povo foi exilado. Vocês sabem por quê? De desobediência. Deus levou aquele povo cativo.
Deus prendeu aquele povo. Não foi assim, gente, eu vou levar aquele povo, eles vão viver da beleza. Eles foram os escravos, lá no exílio, eles foram escravos. Nabucodonosor levou eles escravos. Eles foram escravos lá. Eles padeceram lá, sabe? Até eles serem libertos. A ira do Senhor pousou sobre eles. Porque eles foram desobedientes. Eles não obedeceram. E muitas vezes nós não obedecemos, gente. E nós sabemos por que nós não obedecemos? Porque nós falamos, eu tenho meu braço, faço pela força. Eu vou pela força. E não é pela força. Não é. Nós não podemos. Sem Deus nós não chegamos. Sem Deus nós não vamos. Nós estamos aqui no encontro com Deus. E nós temos que sair daqui transformados. Aleluia! Nós temos que sair daqui modificados pelo poder do Espírito Santo. E eu anotei aqui, sabe? Eu falei assim, eu brinquei com as minhas irmãs lá da cozinha. Eu falei, eu não sei escrever não, gente. Eu não sei fazer esboço, igual meus irmãos chegam lá com os esboços deles, tudo chique. Eu não sei fazer esboço. Eu vou falando que o Senhor vai pôr no meu coração, porque eu não sei fazer. Eles estão no seminário, ela é tudo seminarista. Vai eu lá fazer o quê? Aí eu estava ali no fundo, Deus falou assim para mim, assim, orando, Deus falou assim, é aqui que eu te quero. Deus ministrou no meu coração. Eu falei, Senhor, obrigado. Eu não mereço. Eu não mereço a tua graça. Eu não mereço o teu amor. Não mereço mesmo, gente. Eu sou falha. Eu oro, sim. Eu intercedo. Mas eu sou falha. Eu sou errante. E o Senhor me mostrou várias coisas. E a gente vai olhando. Eu faço muita caminhada. Eu gosto de andar. Quem me conhece, o pessoal da igreja me conhece, eu gosto muito de andar. Não pego ônibus lá, não gosto. Uber também, não. Vou a pé mesmo. Tem que ir no mercado, eu vou a pé. Vou lá em Osasco a pé. Vou lá da minha casa em Osasco a pé. E eu venho vindo falando com Deus. Às vezes eu desço autonomista, eu vou lá no União. E às vezes eu venho a pé do União. E aí Deus vem mostrando para mim. Eu ainda comentei uma vez na igreja. E o Senhor me levou. Passava aqueles carrão, aquelas coisas. E eu descendo. Eu falava, Senhor, como o Senhor é bom. Eu venho vendo a natureza. Eu falo, o que o Senhor criou? O Senhor criou tudo. O Senhor criou o céu, cada coisa linda. Se você parar para prestar atenção, porque nós não temos tempo de prestar atenção no que o Criador fez. Porque o Criador, ele fez muitas coisas bonitas. Ele criou muitas coisas bonitas. Basta nós olhar, gente, que às vezes na correria do nosso tempo nós não tem assim, a gente não olha, a gente não para olhar o que o Criador fez. Mas ele fez muitas coisas para nós. Aí eu venho vindo, eu falo, meu Deus, o Senhor é tão lindo. O Senhor criou tantas coisas, tantas árvores, tantas flores lindas. É tudo no seu tempo, é tudo no tempo dele. Tudo no tempo dele, é tudo no tempo do Senhor que ele faz. Ele faz os céus e a terra. Eu queria falar assim, que nós não viemos aqui, né, para mais um encontro. Nós viemos aqui para ter um encontro com Deus, para ser transformado o nosso coração. Transforma o nosso coração, que nós pedimos para o Senhor, transforma o nosso coração nessa noite, nessa manhã, que nós não possamos sair daqui da mesma forma que nós entrou, da mesma forma que nós chegamos na nossa casa. Então transforma o nosso coração, transforma o nosso ser com o seu Espírito. É fortificado no Espírito, é o tema, que nós possamos ser fortificados no Espírito. Que o Senhor venha derramar do Espírito dele sobre nós. Que o Senhor venha limpar o nosso coração, limpar a nossa mente nessa manhã. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Faz de novo um ser novo. E o André pregou lá na quinta-feira. E eu falei, nossa, que legal. O André falou de ser moldado. Que nós deveríamos ser moldados pelo Espírito, moldado. Porque o oleiro, quando ele faz o barro, ele faz o vaso. Ele não transforma o vaso de um momento para o outro. Ele vai devagarzinho. E assim o Senhor faz conosco também. Ele vai fazendo devagarzinho. Ele vai rodando o vaso, vai fazendo o vaso para não ter nenhuma rachadura. E é assim que Ele faz conosco nessa manhã. E nós vamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Que nós saímos daqui um vaso novo, um vaso de honra para o Senhor. Esse vaso que não tem rachadura.
rachadura. Esse vaso que não trinca, igual o André falou, que quando dá secura a terra se racha. Nós não vamos ser rachados, porque nós estamos fortificados na rocha que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, infinitamente mais. Aquilo que nós pensamos e nós imaginamos, é o Senhor Deus que faz. É o Senhor Deus que cuida. E Ele vai cuidar de nós. Irmãos, eu sei que nós vamos sair daqui outra pessoa. Que vocês vão chegar lá no outro domingo, vocês vão falar: nossa, eu tive um encontro com o Senhor. E eu guardei esse encontro. E eu vou ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque quando Deus foi, Ele foi. Ele falou assim: eu vou. Os discípulos falaram: mas o que é que nós vamos fazer? Eu não tenho nada para oferecer. Senhor, nós vamos ficar sozinhos, nós vamos ficar órfãos. Ele falou: não vão não. Eu vou rogar ao Pai. E Ele vai mandar o Consolador. Aquele que nos consola. Aquele que nos ajuda. Aquele que, nos alerta. Quando nós fazemos, até os jovens eu acho que eles também têm, porque quando o Espírito Santo fala, o Espírito Santo falou que é para mim não fazer isso. Os casais também, quando o Espírito Santo fala, os casais falam: eu tenho que cuidar mais da minha esposa, eu tenho que cuidar mais dos meus filhos, eu tenho que prestar atenção, o que está faltando, o que a minha esposa precisa, o que o meu cônjuge precisa. Porque não é só cuidar dos filhos, as mulheres também cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do esposo. Elas trabalham mais do que o homem, se vocês forem imaginar. Porque elas cuidam, elas educam, as mulheres educam. E os homens ainda falam assim: nossa, você não fez nada, você ficou só em casa. Não fez nada. Elas trabalham, viu? Elas trabalham sim. Porque vocês vão trabalhar, o filho ficou lá, a casa ficou. Elas que têm que fazer, elas que têm que educar. Aí você chega só em casa: oi filho, papai já chegou, toda alegre. Mas é a mãe que educou. É a mãe que educou, a mãe que cuidou. Não adianta, é a mãe. Então as mulheres trabalham assim. Presta atenção na sua mulher, dá atenção para ela. Cuida delas, tá? Os jovens também, cuida das suas mães. Olha pelas suas mães, tá? Porque as suas mães cuidam de vocês. Vocês acham roupa lavada, comida pronta. Vocês não têm trabalho, tá? Para fazer nada. Então vocês só chegam lá, comendo, se deixar, você fala: ai mãe, eu tenho que fazer? Ai mãe, tô cansado. Cansado do quê? Vocês só estudam, vão trabalhar, não faz nada. Ainda acha ruim. Achar ruim do quê? Se acha tudo pronto. Não tem nada, não acha nada. Então vamos dar atenção para a mãe de vocês. Vamos prestar atenção na mãe de vocês. Vamos dar valor na mãe de vocês. Esse celular que vocês ficam aí toda hora passando o dedinho, presta atenção. Vamos deixar mais o celular do lado e prestar atenção na mãe. O que você quer que eu faça, mãe? Eu cheguei agora, mas eu posso lavar uma louça. Eu posso varrer uma casa, mãe, para te ajudar. Porque achar comida pronta e roupa lavada é bem fácil. É fácil cuidar, tá? Jovem, vamos prestar atenção aí na mãe de vocês, tá bom? Maridos também, né? Vamos prestar atenção, vamos cuidar. As crianças também. Porque as crianças também acham que é fácil. Minha mãe não faz nada. Nossa, minha mãe é chata. Nossa, como a minha mãe é chata, só dá bronca. Vai dar bronca porque você fez coisas que ela não mereceu. Então vamos prestar atenção, vamos cuidar, tá bom? Essa palavra que eu tenho para vocês vai dar no coração de vocês. Que Deus venha para trabalhar no coração de vocês, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Deus falou com a gente, Deus falou demais aqui. Glória a Deus, falou com você aí, jovem. Glória a Deus. Puxão de orelha aí para nós ficar ligeiro. Amém, glória a Deus. Irmãos, a Salete aqui ministrou, glória a Deus.
Eu tinha algumas coisas ali também para ministrar, mas se eu for ministrar vai demorar muito tempo. Eu quero tirar um período aqui para nós orarmos mesmo, buscarmos a Deus, amém? E quando eu estava meditando ali na palavra de Deus, lá em Êxodo 32, quando Moisés ele subiu ao monte, né, para conversar com Deus, para Deus entregar para ele ali as leis, entregar os 10 mandamentos, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Moisés ficou ali durante 40 dias no monte, amém? Glória a Deus, durante 40 dias, irmãos, e o povo, enquanto isso, eles ficaram lá embaixo, né, ali no deserto, e como Moisés demorou ali 40 dias, ali no monte, o povo então pede para Arão, falou: esse Moisés aí que nos tirou da terra lá do Egito, da escravidão, ele está demorando muito, faz deuses que vão adiante de nós. Olha só a loucura do povo, irmãos. Pediu para Arão fazer deuses. Irmãos, cuidado, esse é o alerta que Deus me deu. Cuidado para você não se perder com a demora, porque foi a demora que Moisés demorou lá durante 40 dias. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que 40 dias que Moisés ficou ali, irmãos, no monte com Deus, Moisés não percebeu que era 40 dias, porque a presença de Deus, irmão, quando você entra nessa atmosfera de Deus, nessa presença de Deus, 3 dias aqui, irmãos, 3 dias neste lugar, nessa atmosfera de Deus, irmãos, cara, eu me perdi, eu falei: nossa, já está acabando, hoje é domingo, hoje eu vou voltar para minha casa, hoje eu vou voltar para o meu lar, né? Mas eu não percebi, irmãos, passou assim, ó, uma bênção. Talvez para uma pessoa que não está conectada com Deus, talvez esses 3 dias seriam uma eternidade, não é verdade? Mas ali Moisés estava ali com Deus, irmãos, e aquele povo ele se perdeu por causa da demora. Toma cuidado para que nós não venha nos perder, irmãos. E hoje essa ministração é sobre oração como um estilo de vida. Como nós precisamos orar, como nós precisamos buscar o nosso Deus, essa presença maravilhosa, irmãos. A oração, ela precisa ser um estilo de vida. Você precisa orar, é urgência, irmãos. A oração é urgência. Porque se nós não orarmos, nós não teremos poder para vencer o pecado, para vencer as lutas, as dificuldades que vão surgir dia após dia, irmãos. Então nós precisamos orar. E sabe o que nos deixa mais triste, irmãos? É que às vezes eu vou falar um negócio para você, mas não é só para você pensar. Uma igreja com 150 membros, 140 membros, às vezes na sexta-feira a gente vai lá para orar, como já aconteceu, de estar eu e a irmã Salete, ou a irmã Salete sozinha, ou eu sozinho. Pensa nisso, uma igreja de 140 membros, irmãos, eu sei, a gente precisa priorizar a oração, a gente precisa priorizar a oração em comunidade mesmo, porque a igreja de Atos era uma igreja de oração. Por que a igreja de Atos vivia milagres? Porque você já parou para pensar nisso? E hoje, muitas das vezes, nós não vemos um paralítico andando, um cego enxergando. A gente vê milagres, sim. Pessoas, né, se arrependendo, tendo um encontro com Jesus. Isso é um milagre, é um milagre. Mas por que nós não vemos um milagre assim do paralítico andando? Pedro e João, eles estavam, né? Pedro e João, eles estavam na hora nona, se eu não me engano, às 3 horas da tarde, eles estavam subindo ao templo para orar. E havia um coxo ali naquele templo. E aquele coxo pediu para ele uma esmola. E ele falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. E nós podemos viver esse milagre hoje neste lugar. Nós podemos viver milagre de cura hoje neste lugar. Amém? Você crê nisso, irmãos? Eu creio, irmãos, porque já foi ligado no céu, assim como o pastor Hermes ministrou ali na quinta-feira, já está ligado no céu. Nós só precisamos ligar aqui na terra. Amém? Enquanto Pedro, irmãos, estava preso
A palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 12 que Pedro, ele estava preso numa prisão, correntes, né, amarrado ali nele, ali, soldados em volta dele, mas havia uma igreja orando incessantemente, orando todos os dias, orando todos os momentos juntos em comunidade. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos colocar a oração como prioridade na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos buscar esse Deus, porque quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. E hoje é pela graça, irmãos. Porque naquele tempo, quando Moisés ele subiu no monte, se o povo tocasse no monte, se um animal tocasse no monte, morria. Morria. Né? Para você ver, tamanha é a glória de Deus, tamanho é o poder de Deus. E nós estamos aqui, ó, sentindo essa atmosfera, essa glória de Deus. Nós estamos vivendo essa glória de Deus nesse lugar. Por quê? Porque a graça de Deus, o Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz por nós, Ele morreu por nós, para que hoje nós possamos ter vida em Cristo Jesus. Amém? E nós precisamos orar porque nós temos um exemplo, que é Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus, irmãos, Ele se retirava para lugar deserto, Ele se retirava ali, Ele saía de próximo dos seus discípulos, e Ele ia orar. Amém? Ele ia buscar a Deus, Ele precisava disso, Ele é Deus, irmão. Mas Ele estava vivendo aquela experiência, né, numa carne humana, né, ali. E Jesus precisava estar sempre em oração, em busca. Amém? O Senhor nos chamou para viver uma vida de oração, uma vida de busca como igreja, irmãos. Nós não podemos deixar de orar, de nos reunir para oração. Que você possa colocar isso na sua agenda. Quando você voltar nesse encontro com Deus, irmãos, se for preciso abrir mão de algumas coisas do mundo, abra mão. Abra mão. Se for preciso você abrir mão do seu sucesso, irmãos, abra mão, porque vai valer a pena. Porque estar com Deus é melhor. Estar com Deus é melhor. Estar com a presença dEle é melhor do que todas as coisas. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, irmãos? Do que adianta? Sabe, você chegar lá na frente e Jesus falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço, apartai de mim. Vocês que praticam a iniquidade, já pensou numa coisa dessa? Você já parou para pensar que tem coisas, irmãos, que não vale a pena, que tem coisas que nós vamos fazer loucura, como aquele povo que 40 dias, irmãos, eles começaram a adorar um Deus de ouro, de prata, sei lá, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, som nenhum sai da sua garganta. Mas o nosso Deus não, irmãos. Ele se fez carne por nós, e Ele morreu naquela cruz, para que hoje nós possamos ter vida. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, muito obrigado, porque Ele morreu para que nós possamos ter vida juntamente com Ele. O Espírito Santo vive hoje dentro de nós, irmãos. Olha só que privilégio, que bênção, né? Você ter o Espírito Santo vivendo dentro de você. Sabe, eu não estou falando para você não estudar, não. Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, sim. Irmãos, mas começa a priorizar a oração. Você vai ver, sua vida vai ser mais leve. Você vai ter mais alegria de viver. Amém? Porque a oração é o alimento do crente, é o combustão do crente, irmãos. Você, assim como você precisa alimentar a sua carne, né? Comer. Está sendo uma bênção esses 3 dias, né, irmãos? As mulheres aí que não precisam estar fazendo comida, né? Claro que tem as nossas amadas irmãs que estão lá servindo a nós, mas com alegria. Glória a Deus, porque eu penso assim, nosso encontro com Deus, a gente poderia contratar lá um buffet lá para vir aqui, e as irmãs que estão lá servindo, elas poderiam estar aqui junto conosco, né, louvando a Deus, exaltando o nome dele. Então seria uma bênção. Mas olha que privilégio, né?
podermos viver essa glória de Deus, essa atmosfera, né? Juntos aqui buscando o nosso Senhor. É maravilhoso isso, irmãos, não tem preço isso. Então nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca com Deus, todos os dias. E você vai viver essa experiência, eu creio, neste lugar. Você já está vivendo essa experiência, irmãos. Porque todos aqueles que tiveram um encontro com Deus tiveram as suas vidas transformadas. Todos aqueles. E a intercessão, ela é muito importante. Jesus intercedeu por nós. Hoje nós estamos aqui porque houve uma intercessão. Lá atrás, o Senhor Jesus intercedeu pelos seus discípulos e por nós que estamos aqui. Houve uma intercessão. Por isso nós estamos aqui hoje. E o Senhor chamou a igreja para interceder. Todos vocês são intercessores. Não é somente eu, a Salete, as irmãs da intercessão. Todos nós somos intercessores. Amém? Porque quando Deus ia destruir a cidade ali de Sodoma e Gomorra, né? Ló estava ali na cidade, sobrinho de Abraão. E Abraão intercedeu por Ló junto a Deus. E Deus salvou Ló e a sua família, né? Mais alguém aqui que eu quero citar, que foi de intercessão, de oração? Samuel, né? Samuel intercedeu também pelo povo. E nós precisamos interceder. E o apóstolo Paulo, irmãos, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir aos dias maus. Se puder por aqui, eu não vou lembrar todo o versículo, mas eu gostaria muito de saber todo o versículo, mas que nem eu estava lembrando aqui, deixa eu só contar uma experiência. Eu fui levar as irmãs lá da terceira idade, lá em Olímpia, glória a Deus, Olímpia não, Águas de Lindóia. Aí tinha umas irmãs lá, elas foram desafiadas a gravar um salmo, né, a salmodiar. E que coisa linda, irmãos, a gente viu a irmã lá salmodiando lá ao Senhor, Salmo 96, foi muita glória. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vista-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, né? Mas sim contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal, da maldade. Pode pular. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneça firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Ore no Espírito. Olha que importante aqui, ó. Ore no Espírito em todas as ocasiões ou em todo tempo, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que orar no poder do Espírito. Amém? O Senhor, glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.